Leitura do conto da Vasalisa, de Clarissa Pinkola Estés. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe, e da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que a sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as suas filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia, sim, não, para esse lado, ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu.
Mais adiante, um homem de vermelho passou montando num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com os sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas, amarelas escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vasalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está frio na minha casa e o meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não, e nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. Muahaha. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas, e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. Oh, o que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho. 3 pares de mãos
apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal, há muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse a boneca, depois de um tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora! Que sorte a sua de conseguir acabar tudo! Disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí? O que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah! Respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah! Esse é meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim! Esse é o terceiro e ele é minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, minha criança. Não quer fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Minchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui! Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candescentes da cerca e enfiou uma vara. Pronto! Leve essa caveira de vara na vara até sua casa. Isso! Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vai embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz, da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha, que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que, por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia.
Vasilisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Bom, então este é o conto da Vasilisa. E no livro, além desses contos, existe toda uma análise da própria Clarissa Pinkola Estés em cima do conto. E é claro que a leitura do livro mesmo já por si só ela é recomendada, né? Uma vez que ao ler o conto e ler a análise, você acaba naturalmente fazendo correlações com a sua própria vida, com as suas próprias questões. Mas de toda forma, né, ao passar brevemente por cada tarefa, então, na estrutura do conto, temos algumas tarefas que permeiam, né, o conto da Vasilisa. Então, a primeira tarefa intrapsíquica, né, das mulheres é reconhecer e permitir a morte da mãe boa demais. Então, esse símbolo da mãe boa demais, ela é a figura que vem conosco quando que nos super protege, né? É aquela, se a gente pudesse, aí já sou eu falando, né? Mas a gente pode até correlacionar com aquela síndrome da boa menina, né? Então, aquela sensação de querer agradar todo mundo, de querer cumprir um papel, de realmente estar ali disponível, né? E isso não é ser ser autêntico, né? Ter a sua profundidade, enfim, né? Então, permitir que a mãe boa demais morra, né? É algo que é muito, muito impactante, né? Reconhecer que as coisas precisam, elas têm um ciclo, elas são cíclicas, né? E a gente tem também a bênção, né, da mãe para a filha, que seria passar a passagem, né, da bonequinha. E essa boneca nada mais é do que a própria intuição da Vasilisa, né? Então a mãe fala para a filha, né? Sempre que tiver dúvidas, pergunte à boneca. Mas a boneca em si, ela não vai conseguir responder, né? Mesmo sendo um conto, né? Então, quando você pergunta, basicamente a mãe passa para a filha que ela deve perguntar para si mesma o que fazer quando ela está em dúvida. E a segunda tarefa, então, seria denunciar a natureza sombria. A natureza sombria no conto se refere à madrasta e às filhas, que representam esses elementos pouco desenvolvidos e mais perversos da própria mente, né, da própria psique. Então, eles são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, né? Então, nesse estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. Então aqui a gente entra naquela questão da boa filha, né, de tentar ser boazinha e gentil, né, e nem sempre é isso que nos faz nos desenvolvermos. Então precisa vivenciar diretamente a sua própria natureza sombria, você precisa jogar luz, né, nessa natureza sombria e reconhecê-la dentro de você. Então também a gente tem o fogo, né? O fogo é justamente essa luz, o fogo se extingue, né? O fogo ele é a criatividade, a luz. Então, né, dentro desse aspecto, né, é justamente o ponto renegado da nossa psique que, né, nos, de certa forma, conduz para que a gente se aventure, né? Teve a morte da mãe boa demais, e aí tem esse lado sombrio. Então, é nesse momento que a gente tem a iniciação, né? A iniciação de se aventurar mata dentro, né? No desconhecido, na aventura. Então, aqui a gente tem a possibilidade de aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso,
no que se relaciona a confiar nos próprios sentidos interiores. Então aqui a gente está falando já, né, da Vasalisa consultando a boneca para seguir um caminho ou outro, sendo que ela, na verdade, está falando consigo mesma para tirar dúvidas e ter essas orientações de qual caminho seguir, né, nesse ambiente hostil e até então desconhecido. Como próxima tarefa, a gente tem encarar a megera selvagem, né? Que aí é a Baba Yaga. A Baba Yaga é uma entidade, uma bruxa, que existem em outras culturas que a gente não está habituada, e que também que é uma deusa selvagem. Então, aqui a gente tem um arquétipo da deusa selvagem que basicamente é a nossa forma mais autêntica e que a gente poderia ser, né? Então, ela rege as profundezas do nosso ser. Então, aqui o desafio é encarar esse próprio poder, né? Encarar a profundeza, a profundidade, encarar até os aspectos mais desagradáveis que nos conduzem para sermos autênticas. Aí temos a tarefa de servir o não racional. Então aqui são as tarefas que a Yaga pede, né, exige da Vasalisa para que ela entregue o fogo. Então a gente por aqui mesmo são varrer a casa, né, limpar, escolher, fazer a triagem, né, do milho mofado, do milho são, cozinhar. Então, tudo isso, todas essas tarefas domésticas, elas têm uma correlação com atividades intrapsíquicas que nós mesmos fazemos, né? Então, fazendo analogias, a gente se sente tão bem quando faz a limpa no armário, né? Fora, exterior, a gente limpa a nossa casa e isso nos traz também um aconchego e, enfim, né? Tudo isso lida com a energia, né? Então, você estar devotada a fazer essas tarefas domésticas para si mesmo, tanto no mundo real quanto no intrapsíquico, isso faz de você, né, uma pessoa que está trabalhando internamente. E é por meio dessas atividades e por meio desse desenvolvimento que é possível, então, né, culminar para a possibilidade de receber fogo, né, o poder da criação, fogo à luz, né, a iluminação. E temos então a tarefa do separar isso daquilo. Essa eu acho que é uma das mais difíceis, porque é aprender a discriminar, ter o discernimento, separar uma coisa da outra, ver o que te cabe, ver o que não cabe. Eu acho que discernimento é a palavra do ano, assim. E observar o poder do inconsciente, como ele funciona quando o seu ego tá junto. Então, tudo aquilo, o poder de se desidentificar com as coisas, né? Entender que você não é aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, o poder do discernimento, né? O quanto dá para se aprofundar nesse conceito. E acho que é uma das tarefas mais difíceis, que aqui no conto é representado pela separação do milho, né, por exemplo, e das sementes de papoula. Aí temos a tarefa de perguntar sobre os mistérios, né? E aqui é muito interessante por conta então aqui, né? Perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e o seu funcionamento, né? Então aqui a Vasalisa, ela pergunta sobre os cavaleiros, que nada mais são do que os ciclos do dia, né? Então, aqui a capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem, né? Que acontecem independentes de nós, né? E é muito interessante o saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo, né? Então, tem mistérios que não são para ser respondidos. E os ciclos da natureza, né? O quão difícil é a gente entender que as coisas são transitórias, né? E quando um ciclo está
finalizando, um outro já iniciou. Então, quão difícil isso é pra gente, né? De entender o ciclo da transitoriedade das coisas na nossa vida e até mesmo nós, né? Nós aqui, a gente passa uma vida e nós somos uma manifestação disso também, né? E temos a tarefa, então, de pé nas quatro patas. Então, a partir do momento que a Vasalisa recebe o fogo, ela tá por conta própria, né? Ela precisa voltar para casa dela por conta própria e levar essa luz consigo, né? Então, aqui a gente entra no mérito de é impossível desver, né? Depois que você iluminou alguma questão. Se você está trabalhando na terapia em algum aspecto, de repente você fica, é muito desconfortável, né? Especialmente quando você está tendo progresso. Porque uma vez que você viu algum aspecto sombrio seu a ser trabalhado ou que vem sendo negligenciado, você não pode desver, né? Então aqui tem muito a ver sobre isso, né? Depois que a Vasalisa passa por todas essas tarefas, ela não tem como voltar atrás, né? De como ela era antes de iniciar a sua jornada. A gente tem a tarefa de reformular a sombra. E é para reformular a sombra, basicamente ela finalmente tem esse fogo, né? Ela sente medo desse fogo, mas esse fogo é o que ilumina os aspectos sombrios que ela já tinha previamente em tese identificado. E que aqui nesse caso, a família perversa, né, da madrasta é reduzida a cinzas, né? Então, esses aspectos sombrios, uma vez trabalhados, né, iluminados, entendidos, compreendidos e desenvolvidos, eles acabam por ainda existir internamente em nós, mas não nos aflige mais da forma como infligia anteriormente. E eles são transformados, né? Então, uma vez que você entende os seus gatilhos, entende essas coisas, enfim, você vive a vida de um jeito diferente, né? Você não elimina aquela experiência, ou como você pensa, ou quem um dia você foi, mas isso te ajuda a conduzir melhor daqui para frente, né? Aquele não é possível desver as coisas. Então, quando você reduz, né, as cinzas, você já está pronto para uma próxima, né? E este foi o conto da Vasalisa.